Amados, quando nós olhamos para a nossa vida, nós reconhecemos o quanto nós temos falhado, afrontado o nosso Deus. E nós precisamos sim começar este culto pedindo para o nosso Deus perdão, pedindo para que Ele mais uma vez olhe para nós com olhos de misericórdia. Porque caso contrário, nós com certeza sofreremos da ira do nosso Deus. Assim como todos esses povos que Abacuque ele relembra aqui historicamente. Precisamos sim, todos os dias da nossa vida, assim como Abacuque, reconhecer a grandeza do nosso Deus e fazer as pazes com Ele. Apaziguar o nosso Deus da sua ira, reconhecendo todos os nossos pecados. Curve sua cabeça e vamos orar neste momento. Pai amado, Pai querido, graças te damos pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar na tua casa. Agora, Pai, quando nós olhamos para ti, reconhecemos quem o Senhor é. Não existe maneira de estar na tua presença sem antes reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados e te pedir que o Senhor nos perdoe mais uma vez. Te pedimos, ó Pai, assim como o profeta Abacuque, que o Senhor olhe para nós e lembre-se da tua misericórdia para conosco. Tende misericórdia mais uma vez, nos limpa, nos purifica, para que possamos nos aproximar de Ti e oferecer um culto que agrade ao Senhor, um culto que nós prestaremos em espírito e em verdade, um culto no qual nós ofereceremos, sacrificaremos a nossa vida mais uma vez, para poder agradar ao Senhor. Esteja conosco, ó Pai, e nos conduza através do Teu Santo Espírito nesta noite, para que possamos cultuar ao Seu nome. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amados, com o entendimento de que nós precisamos sim relembrar e declarar quem é o nosso Deus, convido os irmãos para que abram suas Bíblias agora no Salmo de número 11. E vamos fazer esta leitura do Salmo de número 11. Salmo de número 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio, como dizes, pois, a minha alma. Foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas disparam contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ó Senhor, o Senhor está no seu templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Este é um salmo, amados, em que Davi, ele não só declara, ele não só louva, ele não só glorifica a Deus, reconhecendo que Deus, ele é o seu refúgio. Amados, este é o tempo de nós louvarmos ao nosso Deus, de erguermos a nossa voz declarando quem Ele é. Por isso eu convido os irmãos para que juntos possamos cantar o hino de número 74, Sinceridade. E vamos declarar ao nosso Deus a maneira como nós entramos hoje na sua presença. Convido os irmãos para que fiquem de pé, para juntos podermos cantar este hino. Convido as nossas irmãs do grupo de louvor para nos conduzir nesse momento.
Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livra-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Amém, amada igreja. Pode se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler dos versos de número 1 a 9 para a nossa reflexão, para a nossa meditação esta noite. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escrevereis nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, graças te damos pela leitura da tua palavra, porque quando a lemos nós somos edificados por ela e por ela somente. Agora, Pai, nós te pedimos que através da ação do teu Espírito, mais uma vez, nós possamos, ó Pai, não só compreender, não só discernir da tua palavra,
mas que possamos encontrar a aplicação apropriada para as nossas vidas. Nos conduza neste momento e nos faça, ó Pai, a cada dia cumprir a Tua palavra segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amados, como todos já sabem, o mês de maio é o mês que nós comemoramos o mês da família. Nós, então, estamos dedicando as nossas mensagens, os nossos sermões de domingo à noite na reflexão sobre família. Então, no primeiro domingo, nós falamos sobre o conceito de família. No domingo passado, nós falamos um pouquinho sobre o relacionamento conjugal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre criação de filhos. Não é comum os irmãos ouvirem um sermão sobre criação de filhos sem que este sermão ele esteja amparado no texto de Efésios ou no texto de Colossenses ou até mesmo no texto dos 10 mandamentos, em que filhos devem honrar pai e mãe. Mas, como os irmãos bem me conhecem, eu preciso trazer algo novo para os irmãos, porque dia que eu não trouxer algo novo, os irmãos podem me mandar embora. Não que eu vá, mas podem mandar. Mas gostaria então de meditar com os irmãos sobre esse texto e nós conversarmos e meditarmos um pouquinho sobre a transmissão da fé. Pretendo ser breve na explicação e na meditação do texto, por isso peço aos irmãos que tenham paciência e escutem bem e apliquem na vida de seus filhos essa transmissão da sua fé. Pois bem, amados, como uma pequena introdução ao texto que nós vamos expor, quero que vocês se transportem, mentalizem uma pequena conversa que tive uma vez com um grande amigo meu, um pastor. Estávamos, depois de uma conferência, estávamos no quarto do hotel conversando a respeito de criação de filhos. E ele começou a dizer sobre as dificuldades de se criar uma criança, um adolescente e um jovem nos tempos em que nós vivemos. E ele olhou para mim e disse: Kleber, um dia você vai ser pai. Mal sabia ele que ele era um profeta de Deus, porque mês que vem meu filho nasce. Mas nós estávamos conversando e ele me perguntou e me questionou: Kleber, qual é a grande dificuldade hoje, na sua opinião, de criar um filho? E eu refleti poucos minutos. E a minha resposta foi dizer para ele que a dificuldade em se criar um filho é em compreender e ajudar o filho a compreender como as coisas mudam nos dias de hoje. O modo como, ou a velocidade que as coisas mudam nos dias de hoje é impressionante. O tanto de informação que se chega na cabeça, na mente, de alguma maneira, na vida dos nossos filhos, é impressionante. Saibam, amados, que aqueles que estão aqui, ou aqueles que estão nos escutando em casa, e têm uma criança dentro de casa, ou conhece uma criança dentro do seu convívio diário, saiba que nem mesmo os grandes homens da história, nem mesmo Alexandre o Grande, com suas imensas bibliotecas na sua infância, teve acesso a tanta informação quanto uma criança nos dias de hoje. Por isso, é difícil você criar, é difícil você saber o que ensinar a uma criança, é difícil você arrumar algo ou arrumar uma metodologia de como ensinar uma criança nos dias de hoje. Mas a conclusão da minha fala àquele amigo foi: saiba que você precisa ensinar ao seu filho. Porque se você não o ensinar, outros vão ensinar. E aí você não vai ter controle sobre aquilo que foi ensinado. Amados, existem verdades centrais na vida de um ser humano, verdades estas que apenas a palavra de Deus nos revela, que precisamos ensinar às nossas crianças
Porque se nós não ensinarmos, outros ensinarão. Outros ensinarão para eles algo distorcido, algo falso, algo que vai fazer com que a vida deles sejam arruinadas. E a culpa disso tudo é de quem? Nossa, pela nossa omissão. Entendam, amados, o contexto de Deuteronômio no qual nós lemos o texto. O povo já havia peregrinado pelo deserto e o povo estava se preparando para poder entrar na terra prometida. E Moisés, então, ele escreve o livro de Deuteronômio, que é composto por sermões, por lições que Moisés precisava ensinar e deixar ao povo de Israel, para que o povo de Israel vivesse, para que o povo de Israel se preparasse, para quando entrarem na terra prometida, estivessem já preparados, estivessem já treinados, estivessem aptos para poder viver os novos desafios dentro daquela terra. O texto que nós lemos, então, é uma advertência que Moisés faz à obediência sobre a lei, sobre os estatutos, sobre os mandamentos, sobre a vontade de Deus para o povo. E então ele clama ao povo, ele conclama ao povo para que o povo obedeça à lei. Amados, o que Moisés ele escreve ao povo de Israel, a verdade central ao povo, é o entendimento que Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Esta é a primeira verdade que nós precisamos aprender, entender e aplicar na nossa vida. Deus é o único Deus. Olhem o verso de número 4 que nós lemos. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não à toa que quando Deus ele vai estabelecer todas as coisas, a primeira coisa que ele estabelece é o relacionamento do homem para com Deus. Quando ele vai trazer os 10 mandamentos, o primeiro grupo de mandamentos é estabelecer quais são as regras que devem ser seguidas com respeito ao relacionamento do homem para com Deus. No entendimento e na importância de entender, de saber e de viver que Deus é o único Deus. E depois, o Moisés, ele passa a dizer, então, o que nós precisamos fazer, então, uma vez que nós já entendemos que Deus é o único Deus. Esse Deus, amados, por ser o único Deus, ele merece toda a nossa devoção. E quando eu falo de devoção, eu me refiro a amor. E quando nós falamos de amor, biblicamente falando, nós estamos falando do amor sacrificial, de uma ação na qual nós doamos toda a nossa vida, tudo aquilo que nós possuímos em favor, em prol de alguém. Então, se Deus é o único Deus, nós precisamos doar então toda a nossa vida para Ele. E aí os irmãos perguntam, como fazer isso? Verso de número 6 nos ensina que nós precisamos demonstrar o nosso amor por Deus, guardando a sua palavra no seu coração. O texto diz, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Nós precisamos, amados, guardar a palavra do nosso Deus no nosso coração. Coração, como os irmãos já sabem, é a sede de todas as coisas. É o formato mais compacto da vida do ser humano. Ou seja, é algo que nós precisamos guardar, como Provérbios nos ensina, porque dele procede fontes de vida. Se o nosso coração não está cheio, não está habitando dentro dele a palavra de Deus, nós teremos um grande problema para demonstrar o nosso amor para com Deus. E o segundo modo de demonstrar o nosso amor para com Deus é transmitindo a sua palavra aos seus filhos. Versos de número 7 a 9. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como um sinal da tua mão, e te serão como frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas
portas. Nós precisamos, amados, compreender que não basta apenas ter a palavra de Deus no nosso coração. É necessário que nós a transmitamos, que nós a ensinamos aos nossos filhos. Pois bem, amados, como o nosso intuito aqui é falar sobre criação de filhos, vamos então conversar um pouco agora de maneira mais específica sobre como ensinar aos nossos filhos. Até aqui, então, nós já entendemos e compreendemos o texto. Moisés, ele fala primeiramente sobre Deus, ele se pede para que o povo se conscientize quem é Deus, para que eles entendam que Deus é o único Deus. E depois ele ensina ao povo que o povo precisa aprender, que o povo ele precisa, de fato, devotar a sua vida, amar a Deus, de duas maneiras. A primeira delas é guardando a palavra no seu coração, e a segunda é ensinando aos seus filhos. Amados, hoje vamos refletir um pouco na palavra de Deus sobre aquilo que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Nós precisamos, amados, de fato, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Se hoje o seu relacionamento com o seu filho, se hoje o relacionamento com o seu pai não está bom, não está agradando a Deus, está te incomodando, saiba que o que está faltando é o ingrediente principal de todo e qualquer relacionamento, que os irmãos já viram no primeiro domingo do mês, já viram no segundo e verão agora no terceiro. O ingrediente que está faltando é o próprio Deus. É Deus quem está faltando no nosso relacionamento para com os nossos pais. É Deus que está faltando no relacionamento para com os nossos filhos. É Deus. Ele é o ingrediente principal em todo e qualquer tipo de relacionamento. Por quê? Porque Deus é o único Deus. Ele é o único. Ele é o único que nós devemos então devotar todo o nosso pensamento, toda a nossa vida. E então é a partir dele que precisamos construir os nossos relacionamentos. Pai, mãe, avó, avô, tio, tia, responsáveis pela criação, pela formação, pelo amadurecimento, pela maturação de alguém, entendam o que vocês devem ensinar aos seus filhos. Vocês devem ensinar aos seus filhos a palavra de Deus propositalmente. Versos de número 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos propositalmente. Agora, amados, os dois versículos que nós lemos nos revelam umas verdades bem interessantes com relação a este ensino. Quando nós falamos sobre doutrinar, disciplinar os filhos, nós vamos aprender que nós devemos ensinar os nossos filhos de dois modos: disciplinando e disciplinando. Mas como, pastor, disciplinando e disciplinando não é a mesma coisa? Não. Quando nós estamos falando da primeira disciplina, é nós nos apropriarmos do conhecimento. Nós precisamos nos apropriar daquilo que estamos ensinando. Ninguém ensina aquilo que não sabe. Ninguém pode exemplificar aquilo no qual não é exemplo. Nós precisamos nos apropriar. O texto diz estas palavras que hoje eu te ordeno. Primeiro é com você, pai, mãe. Primeiro é com vocês. Vocês precisam se apropriar desta palavra. Vocês precisam aprender a palavra de Deus. Vocês precisam viver a palavra de Deus. E depois desta disciplina pessoal, aí sim, vocês vão aplicar esta disciplina aos seus filhos, ensinando eles.
todos aqui já devem ter visto, mas se não viram, podem procurar na biblioteca virtual popular teológica chamada Google. Vão ver uma imagem de um pai sentado em degraus, ajoelhado, orando, e o seu filho ao lado fazendo a mesma coisa. E vão ver em uma foto seguinte, um pai com um cigarro na mão e uma criança também com um cigarro na mão. E dizeres falando que o exemplo ele arrasta, o exemplo ele conduz, o exemplo ele de fato ensina. Amados, se vocês querem ensinar aos seus filhos, primeiro aprendam. Se vocês querem que os seus filhos realmente aprendam e vivam a palavra de Deus, então aprendam primeiramente e vivam a palavra de Deus. E depois as ensine aos seus filhos de maneira proposital. Ensinem aos seus filhos de maneira que eles inculquem na cabeça deles a palavra de Deus. Amados, o termo inculcar aqui é de fato você fazer com que o seu filho, ou formatar a cabeça do seu filho, para que ele de fato só veja, só compreenda e só se lembre da palavra de Deus. Inculque na cabeça do seu filho. Repita várias vezes. É engraçado, amados, que hoje as pessoas, quando vão estudar as culturas, as metodologias de coaches, de pessoas que ensinam, de psicólogos, de pessoas que falam palavras boas para ajudar as pessoas em motivação e etc., o que eles fazem é justamente inculcar na cabeça da pessoa. Ensinam elas a repetir para elas mesmas uma verdade, ou uma sentença, que nem sempre pode ser verdade, mas ensinam elas a aprenderem, a ouvirem ou a falarem algo para si mesmas, para que elas acreditem naquilo. É a mesma coisa, amados, que muitas vezes eu peço para que os irmãos façam. Escrevam lá o papel, coloquem no lugar onde vocês vejam todos os dias e leiam. Isto é inculcar. É fazer com que vocês pensem naquilo. Inculquem na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Façam com que todos os dias eles não só leiam, mas principalmente que eles se lembrem da palavra de Deus. Que eles apliquem a palavra de Deus na vida deles. E não façam isso, amados, apenas por palavras, mas principalmente pelo exemplo. Como nós somos campeões, não em Deus, também somos campeões em Deus, mas como nós somos campeões em usar a nossa palavra de maneira errada. Porque muitas vezes nós falamos, mas nós não exemplificamos aquilo que nós estamos dizendo. Nós ensinamos, mas o nosso ensino é vazio de exemplo. A nossa palavra ela é vazia de significado, porque nós mesmos não estamos aplicando isso na nossa vida. Pai, mãe, pais aqui presentes, responsáveis por uma criança, por um filho, ensinem a palavra de Deus de maneira proposital. Em segundo lugar, amados, vocês devem ensinar a palavra de Deus espontaneamente. Olhem a parte B do verso de número 7, que nós já lemos aqui várias vezes, e vamos ler até que vocês inculquem na cabeça de vocês o texto. Diz assim, a parte B do verso 7. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Amados, ensinar a palavra de Deus espontaneamente só é possível se a palavra de Deus ela está presente na nossa vida, se ela é algo natural para nós. Você certamente já conversou com o pastor que vos fala, e muitas vezes você já deve ter se irritado e deve ter dito assim: mas esse pastor só fala da Bíblia, mas esse pastor só fala de Deus, mas esse pastor só me corrige naquilo que eu estou fazendo errado. É óbvio,
É óbvio, porque para mim já é natural não só compreender, não só viver, mas apresentar a palavra de Deus. Pais, vocês precisam viver a palavra de Deus, até que o ensino dela a seus filhos seja de modo espontâneo. Seja quando vocês, de fato, estiverem na casa de vocês. Não deixe para ensinar os seus filhos só quando eles vêm à igreja. Não, hoje é domingo, hoje é dia de ir para a igreja. Vamos, filho, seja responsável, acorde, levante. Mas a semana inteira o seu filho pode se atrasar para a escola. O seu filho pode se atrasar para os compromissos. O seu filho pode priorizar outras coisas. O seu filho não precisa ter responsabilidade. Mas só no domingo ele precisa ter responsabilidade. Não, amados, não. Ensinem os seus filhos quando vocês estiverem em casa, no dia a dia, na convivência, no convívio de vocês, nas pequenas oportunidades. Ensinem os seus filhos. E aí o peso que eu coloco no coração de vocês é, se vocês não ensinarem, outros vão ensinar. E você não terá controle sobre isso. Mas, amados, não é só em casa, mas é também pelo caminho. Quando vocês estiverem na caminhada com os seus filhos, quando vocês estiverem nos momentos de cumplicidade, de companheirismo, de camaradagem com seus filhos, ensinem eles nesse momento. Ensinem eles quando vocês quiserem se descontrair um com o outro. Quando vocês estiverem caminhando, quando vocês estiverem correndo, soltando pipa, jogando bola, e entre outras coisas, nos dias de hoje, quando vocês estiverem assistindo YouTuber. Amados, ensinem os seus filhos na caminhada, na jornada, pelo caminho, andando com eles, caminhando com eles. Porque senão, outros vão caminhar com seus filhos e vão levar eles por caminhos nos quais você não tem controle. Se você não está com seus filhos, se você não ensina a ele o que fazer, como fazer, outros vão ensinar. Se você não filtra aquilo que seu filho vê na televisão ou tem acesso na internet, outros o farão. E você não terá controle sobre estas coisas. Por isso, ensine o seu filho na caminhada, durante o caminho. Ensine o seu filho, amados, ao deitar-se. Antes de dormir, ensine ao seu filho. Não perca a oportunidade diária de ensinar ao seu filho. Antes dele dormir, pergunte a ele o que ele aprendeu. Tome a lição, cobre dele. Não é exatamente isso que muitos de nós sofríamos quando chegávamos em casa e o papai e a mamãe falavam: filho, o que você aprendeu hoje na escola? Cadê o seu caderno? Deixa eu ver se você sujou. Deixa eu ver se você arrancou alguma folha. Deixa eu ver se você manchou, fez orelha. Cadê a lição? E quando você não tinha nada para mostrar, o seu pai ainda fazia um bilhete, cobrando o professor. Tome o ensino, tome o aprendizado do seu filho todas as noites. Antes de deitar, aplique na vida dele aquilo que ele aprendeu durante o dia. Converse com ele. Mas não é só no deitar, é também no levantar. A primícia dentro de uma casa deve ser o ensino de seu pai para com o seu filho. A primeira coisa que o filho deve fazer quando acordar é aprender. E quem vai ensinar? Seus pais. Aqueles que são responsáveis por ele. Ensinem aos seus filhos. Os acordem com amor, com carinho. Às vezes até com violência, mas acordem os seus filhos e expliquem a eles o porquê que eles devem ter a responsabilidade de acordar. Ensinem os seus filhos assim que eles abrirem os olhos. O primeiro ensinamento, a primeira informação que vem à mente deles, deve ser a sua informação, deve ser o seu ensino, deve ser o ensino da palavra de Deus, de maneira espontânea, no seu convívio com o seu filho todos os dias. Não terceirize isso, amados.
Não deixe que outras pessoas tenham o privilégio de poder criar, formar, amadurecer, maturar os seus filhos. Não permita isto. Isto é um presente de Deus para a sua vida. E por último, amados, você deve ensinar a palavra de Deus aos seus filhos simbolicamente. Os versos de número 8 a 9, Moisés, ele relembra algumas coisas, algumas questões já usadas anteriormente para o povo de Israel, para que eles lembrassem da aliança para com Deus. E olhem só, amados, o que o texto nos refresca a memória. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ensine os seus filhos simbolicamente. Ensinem os seus filhos através do dia a dia, com exemplos da vida deles. Ensinem os seus filhos e não percam a oportunidade de ensinar. Se os seus filhos viram um desenho, ensinem segundo aquele desenho. Se os seus filhos estão tendo acesso a uma tarefa da escola, ensine segundo aquela tarefa. Ensine os seus filhos com símbolos, para que eles possam assimilar, para que eles possam compreender e para que eles possam viver o entendimento de que tudo foi sim criado e desenvolvido por Deus segundo a sua permissão. Amados, não existe nada neste mundo que nós não possamos associar ao ensino da palavra de Deus. Nem que seja aquilo que não se pode fazer. Nem que seja o ensino daquilo que Deus abomina, que Deus ele proíbe. Mas tudo nesta vida nós podemos sim ensinar aos nossos filhos simbolicamente a palavra do nosso Deus. Ensinem os seus filhos. E amados, quando nós estamos falando de ensino, quando Moisés ele fala de ensino, ele fala segundo o entendimento de que o pai ele é presente na vida dos seus filhos. É impossível você ensinar ao seu filho propositalmente, espontaneamente ou simbolicamente se você não for presente na vida do seu filho. Se você não souber o que seu filho está fazendo, se você não souber o que seu filho está planejando, se você não souber aquilo que seu filho está sonhando, se você não souber aquilo que seu filho naquele momento está pensando, é impossível você ensinar ao seu filho se você não estiver presente na vida dele. Por isso, pais, não terceirizem, não deixem de lado, não negligenciem esta tarefa. Não negligenciem este mais lindo e perfeito mandamento de Deus de trazer os nossos filhos ao amadurecimento. Preparem os seus filhos para que eles possam viver uma vida segundo a vontade de Deus. Porque se você não ensinar, outros vão ensinar. E você não vai ter o controle sobre isso. Tome as rédeas nas suas mãos. E aqui, amados, para concluir, algumas sugestões práticas para que os irmãos possam ensinar aos seus filhos. Porque o pastor não é só teoria, ele também é prática. Então vamos entender na prática como nós devemos ensinar aos nossos filhos. Não se surpreendam, prestem atenção. Seja flexível no ensinamento para com os seus filhos. Como assim, pastor? Eu não estou falando de você negociar valores bíblicos. Eu estou falando de você ser flexível com os seus filhos no ensino. Porque teoria demais, de muitas vezes falar, às vezes o filho perde a paciência. Às vezes aquilo é chato. Às vezes aquilo não compete àquele momento. Então, seja flexível com os seus filhos. Sejam flexíveis com eles. Olhem para a vida deles e compreendam o momento que eles estão vivendo. Não tente você impor um momento. Não tente você impor uma situação. Compreenda aquilo que ele está vivendo naquele momento. E aí sim, ensine.
Em segundo lugar, amados, seja breve. Nenhuma criança, nenhum adolescente gosta de ficar sentado por muito tempo. Seja breve. Seja breve com ele. Nós, adultos, já não temos muita paciência para algumas coisas. Nós, adultos, já estamos acostumados com as coisas rápidas. Tanto é que nós somos campeões em comer o quê? Comidas rápidas, fast foods, coisas rápidas, coisas que... Por quê? Porque nós queremos as coisas nas mãos, fáceis, rápidas. Se nós somos assim, imaginem as crianças. Então seja breve, não demore, não faça como o pastor que já está prolongando o sermão. Seja breve. Em terceiro lugar, amados, seja informal com os seus filhos. Você não precisa sentar os seus filhos, você não precisa orar, você não precisa ler um texto bíblico, cantar um hino, orar, ler um texto bíblico, cantar um hino para poder, então, ensinar a ele. Você não precisa fazer toda uma liturgia de um culto a Deus para ensinar. Você não precisa ser formal demais com o seu filho. Seja informal. Ensine para ele com facilidade. Ensine para ele no dia a dia com tranquilidade. Em quarto lugar, amados, seja ilustrativo. Nós e todas as crianças, elas gostam de visualizar. Elas gostam de poder ver na prática. Então, seja ilustrativo. Pastor, mas eu não sei desenhar. Aprenda. Compre a criança. Desenhe qualquer coisa, explique para ela o que é, e se ela entender, dê um chocolate. Se ela falar que está bonito, dê um pirulito. Mas ilustre. Cante uma música com ela, mas pastor, eu não sei cantar. Aprenda. E se você cantar mal, compre a criança, não tem problema. Mas seja ilustrativo. Faça com que ela se sinta agradada a aprender. Que ela se sinta motivada, cativa naquele aprendizado. Seja ilustrativo. Recompense cada vez que ela, de fato, fazer aquilo que é esperado. Em quinto lugar, seja prático. Seja prático. Não basta você falar para a criança aquilo que ela deve fazer. É muito mais fácil, muito melhor, é muito mais pedagógico se você demonstrar para ela como deve fazer. Se você acompanhar ela no fazer. Seja prático. Pratique junto com aquela criança. Faça com que ela pratique a palavra de Deus. E aí aos pais, aos responsáveis que não estão aqui no culto, estão ouvindo nós pelo nosso canal no YouTube. Se você não vier para a igreja, se você não conduzir o seu filho para a igreja, se você não demonstrar para ele o que ele deve fazer, quando ele crescer, ele não virá à igreja. Ele não terá compromisso com a casa de Deus. Por isso, amados, seja prático com o seu filho. Ensine ele a guardar e a valorizar a palavra de Deus no que diz respeito à comunhão, à reunião dos santos, ao convívio eclesiástico. Essa é sua responsabilidade. Em sexto lugar, eu tenho que contar aqui, amados, porque é muita prática. Em sexto lugar, seja cristocêntrico no seu ensinamento. Tudo aquilo que você ensina ao seu filho não pode apontar para você mesmo. Tudo aquilo que você ensina ao seu filho não pode apontar para a vida dele. Tudo aquilo que você ensinar ao seu filho deve apontar para Cristo. Deve ensinar ao seu filho compreender e viver a Cristo Jesus. Deve fazer com que todas as experiências dele, ele remeta o pensamento dele a Cristo. Seja cristocêntrico. Ensine o seu filho segundo aquilo que Cristo viveu, segundo aquilo que Cristo ordenou. E aqui, amados, algo importantíssimo. Sabe qual é o combustível cristocêntrico de todo o ensinamento? O amor. Ensinem os seus filhos com amor. Ensinem os seus filhos a olhar para
Cristo Jesus. E por último, amados, e em sétimo lugar, seja doutrinário. Doutrine os seus filhos. Façam com que eles aprendam de maneira rigorosa a palavra de Deus. Doutrine os seus filhos, porque se você não doutriná-los, se vocês não ensiná-los, outros vão ensinar. E você não terá controle sobre isso. Então, doutrine aos seus filhos. Ensinem os seus filhos, amados, única e exclusivamente a palavra do nosso Deus. Ensinem aos seus filhos propositalmente, espontaneamente e simbolicamente. Mas ensinem a palavra do nosso Deus a eles. Ensinem que o nosso Deus é o único Deus. É o Deus ao qual nós devemos devotar toda a nossa vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, lemos a Tua palavra, fomos edificados por ela. Te rogamos e o Senhor de fato nos abriu o entendimento. Agora, Pai, nós te pedimos para que o Senhor aplique a Tua palavra na nossa vida. Nos faça, Pai, viver a Tua palavra. Nos faça, Pai, viver o entendimento que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas. E na medida, Pai, que nós nos apropriarmos desse conhecimento, que possamos, sim, ensinar aos nossos filhos, propositalmente, simbolicamente, e que nós possamos, ó Pai, ensinar aos nossos filhos de maneira espontânea. Que no nosso dia a dia possamos ensinar aos nossos filhos, única e exclusivamente a Tua palavra, o entendimento de que só o Senhor é Deus na vida deles e que eles precisam devotar a vida deles a Ti. Nos auxilie, ó Pai, nesta difícil, mas tão privilegiada tarefa. Nos conduz, ó Pai, para que possamos não só educar, mas que nós possamos principalmente amadurecer os nossos filhos na fé, para que eles, ó Pai, possam viver segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amados, entendendo que a palavra do nosso Deus é o entendimento de que nós devemos adorá-lo, que nós devemos declarar que só Ele é Deus na nossa vida. Eu convido os irmãos para que juntos, em resposta a este sermão, possamos cantar juntos o hino de número 11, Trindade Santíssima. Vamos declarar nesta noite quem é o nosso Deus na nossa vida. Convido a igreja para que se coloque de pé. Convido as nossas irmãs do louvor para que venham aqui à frente para nos conduzir neste momento. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos fazer uma última oração. Nesta oração você tem a oportunidade de entregar a Deus o culto que vocês vieram prestar a Ele esta noite. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai amado, Pai querido, graças te damos, porque de fato o Senhor nos conduziu neste momento. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa continuar conosco, nos conduzindo, para que possamos, ó Pai, realizar na nossa vida mudanças necessárias para que possamos, dia após dia, não só viver a Tua palavra, não só aplicar a Tua palavra na nossa vida, mas que possamos, ó Pai, viver uma vida que possa não só testemunhar, mas que possa, ó Pai, santificar e glorificar ao Teu santo e bendito nome. Que possamos, ó Pai, de fato, na nossa vida, sermos, ó Pai, o Teu Evangelho nesta terra. Pessoas, ó Pai, que demonstrarão através da nossa vida a obra e vida de Cristo Jesus. Que o Senhor Deus possa nos conduzir. Que o Senhor Deus possa aplicar na nossa vida a Tua palavra durante esta semana. Que possamos trazer à nossa mente todos os dias o entendimento de que só o Senhor é Deus em nossa vida. Que possamos, ó Pai, nos apropriar disto, viver isto. E que possamos, ó Pai, ensinar aos nossos filhos a Tua palavra, este mesmo entendimento, este mesmo propósito de vida. Nos ajude, ó Pai, e nos auxilie. Nos faça, ó Pai, viver esta semana debaixo da Tua santa e bendita proteção. Que possamos, ó Pai, de fato, vencer o maligno. Que possamos, ó Pai, de fato, vencer o pecado que existe em nós. Que possamos, ó Pai, tomar, Senhor, as melhores decisões. Que possamos, ó Pai, resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas dificuldades da melhor maneira possível. Nos capacite. Esta é a nossa oração para que o Senhor nos continue a abençoar esta semana. E é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E agora, amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém.